Isso daqui, que é uma bobina, o ímã todo mundo conhece o que é um ímã, né? Eu tenho um ímã, e normalmente, ou quase sempre, você tem um ímã dividido sempre no norte e no sul. E quando você aproxima um outro ímã desse, né? Você aproxima um outro ímã desse, que já existe, que também tem ainda um polo norte e sul, a gente fala que quando você tem o norte e o sul, de nomes diferentes, eles se atraem, e quando os nomes são iguais, norte e norte, eles se repelem, bem como sul e sul. Então a grande sacada aqui de Maxwell, foi quem desenvolveu todo esse trabalho aqui, e teve outros colaboradores, é claro, foi perceber que se eu tiver um pedaço de fio, e se eu, sobretudo, enrolar ele, e submeter ele a uma diferença de potencial, ou seja, colocar uma tensão aqui nele, né? Colocar um 12 volts, colocar um 110 volts, um 300 volts nele, ele vai gerar o que a gente chama de campos, linha de força, né? Campo magnético. Que vai, enfim, interagir com qualquer outra coisa que entra nesse meio. Então, o que eles perceberam? Que se eu tenho, então, um ímã aqui, vamos dizer, imagina que, se eu pegar um metal aqui, ó, tem ímãs aqui, ó, ímã, tá bom? Não cai, ímã, tá? Ó, minha lupinha, tinha ímã, né? Deixa eu pegar uma chave de fenda, tá presa aqui, ó, né? Não sei se vocês conseguem ver, mas tá presa. Então, o que ele percebeu? Que se eu colocar um outro ímã aqui do lado, dependendo da posição do ímã, ele vai atrair um ou outro, ou ele vai repelir. Aí a sacada dos caras é a seguinte, né? Imagina que aqui, ó, vamos tentar pôr aqui para vocês perceberem. Imagina que esse êmbolo aqui é exatamente onde tem o ímã, tá? E tem o outro eixo aqui. E às vezes é um menor que o outro, um é um pouco maior, porque aqui a gente vai pôr o volante, e aqui é um pouco menor, porque não tem volante, né? Mas o fato é que tem um eixo passando para um lado para o outro. Porque nesse eixo. Aqui tem ímã, né? Aqui tem ímã. Aí tem um ímã grudado aqui, que é o norte, um ímã chamado norte. Aí ele tem um outro aqui, um ímã chamado sul. E se ele for dividido, aqui é norte e aqui é sul. O outro do lado aqui vai ser sul e aqui vai ser norte. Eles vão se atrair, e assim como esse, mas vai se repelir com o próximo. E a bobina, essa bobina que está bem ao redor aqui, elas vão interagir aqui porque ela vai fazer um ímã também, norte-sul. Então vai ter hora que ela vai atrair um e repelir outro. E quando eu falo desse eixo aqui, vocês notam, esse que vocês chamam de mancal, não sei se eu escrevo mancal, não sei se eu escrevi corretamente. Esse mancal, o que é um mancal? Que não, isso aqui também, né? Se eu colocar um rolamento aqui, ó, e um rolamento aqui, ele vai estar apoiado em cima de alguma coisa, e isso trabalha como sendo um mancal ou não. Pode ver que tem ou não tem rolamento? Nem bucha, né? Mas rolamento mesmo. Se eu rodar esse negócio aqui, se eu rodar, isso aqui gira, esse eixo gira. Exatamente o papel do volante que está aqui, né? Então a função do eixo é exatamente virar um mancal lá para o induzido. A bobina gera um campo magnético que, por sua vez, interage com esses ímãs permanente fixo aqui e que faz todo esse conjunto rodar, né? E esse conjunto rodando, ele faz movimentar o volante, que se porventura, nesse volante, tiver um suco aqui para você colocar uma correia, aí você tem o movimento da máquina acontecendo. Tudo com esse princípio de eletromagnetismo, atração, repulsão e tal. Mais ou menos assim a coisa funciona. Trouxe aqui uma bobina para vocês verem, né? Como é que realmente a alimentação dessas bobinas gera nela campos magnéticos, e esse campo magnético vai interagir com esse induzido, né? Fazendo com que ele se movimente. E óbvio, ele tem que estar, obviamente, afastado do centro, né? Se estiver muito afastado, a força eletromagnética não interage nele. E se estiver muito junto, ele prende, né? Ele vai ficar preso aqui. Até quem, por exemplo, faz aquelas adaptações e coloca esses motores de parada naquelas interlock, aquelas overlock, né? Vocês já fizeram essas adaptações. Esse conjunto de motor vem um gabaritozinho para você exatamente colocar no centro induzido para não deixar essa bobina de campo encostar no rotor, né? É como se fosse um gabarito que deixa isso aqui um pouco afastado, né? Embora dá para você fazer qualquer coisa, né, que mantenha ele um pouco distante, né? Mas quando você compra o motor, ele vem com esse gabarito aqui, né? Aí o que eu estou querendo mostrar é isso aqui, né? Isso aqui acontece porque ao redor aqui tem uma bobina, que seria bem isso que eu estou mostrando. Isso que está girando é exatamente o induzido, isso aqui que eu estou mostrando, que está preso em dois bancais, né? Quando a gente desmontar isso, você vai perceber que aqui tem um rolamento e aqui tem outro que faz esse giro. E a eletrônica, essa eletrônica que nós estamos estudando, faz isso aqui movimentar numa força, numa velocidade assim, realmente impressionante, fazendo com que o movimento mecânico na máquina aconteça. Então é bem interessante isso tudo acontecendo.
o ímã quebrou, descolou, ou alguém desmontou, sei lá, e eu quero colar ele, ó, pode ver que eles são colados mesmo, né? E acontece ele descolar mesmo, soltar e tal. Aí você colar, atentar realmente com a posição dele, e você só vai saber se a posição dele está interessante se você realmente tiver um ímã. Ó, veja que eu não consigo, quer ver só? Vamos deixar ele paradinho aqui, ó. Paradinho aqui, ó. Consegue ver nessa tomada? Ó, um desses ímãs ele vai atrair, ó. Vamos chamar de 1 e 2 aqui, vamos ver. Chamei de 1, de 2. Só que um é diferente do outro, né? Mas você vai ver que se eu, por acaso, for encostar meu ímã no desse, ele deve atrair, não sei qual que é, um ou outro. Isso aqui é um ímã também, tá? Ó. Vamos ver se ele vai atrair ou vai repelir. Ó, tá querendo puxar. Ó. Eu vou tentar nesse outro aqui, no 2, ó. Você viu? Ele não deixa eu grudar, ó. A ponto de eu empurrar, você percebeu? Percebeu? A ponto de eu empurrar ele, ó. Ele tá paradinho. Mas a interação que eu faço nele, ó, um vai querer puxar, ó, puxou, e esse tô meio que empurrando ele. Percebeu? Se esses dois pontos estiver preso no rolamento, isso aqui é um mancal, pô. Né? É um mancal. E aí, óbvio, em vez de eu empurrar isso na minha lousa, isso aqui vai girar, né? Que é exatamente o movimento que você tem no motor. Para você ver como que uma propriedade magnética que é até natural, até da natureza, porque tem a magnetita, né, que é um mineral, que em alguns lugares, assim como você tem ferro, outros minérios na Terra que você pode extrair ouro, né, prata, você tem ímãs também, tem ímã. E aí você extrai esse tipo de elemento da natureza, só que você pode fabricar ele também quando você enrola uma bobina. Né? Então é uma coisa bem mágica. E aí o estudo, né, da física avançou para isso. Aí quando surgiu uma área da física chamada de eletromagnetismo. É o magnetismo, só que agora misturado com a elétrica. Né? Então você consegue ter as propriedades do ímã, porém eletricamente. E o mais interessante é que olha que interessante, ó, se eu submeter isso aqui a uma diferença de potencial, ou seja, uma energia, isso aqui gira, ou seja, energia elétrica transforma em energia mecânica, o contrário também é verdadeiro, que é exatamente os geradores de energia. Então, se eu então rodar isso aqui, professor, eu consigo gerar energia elétrica? Sim, consegue. Se eu pegar aqui, então, um LEDzinho, ó, talvez eu até queime ele, e se eu colocar nas bobinas do motor, para me saber se ele está bom, ó, eu posso colocar ele aqui, ó, na bobina do motor, tá? E se o motor estiver bom, o meu LED tem que acender. Deu para ver? E o contrário, professor? Também. Consegue ver? Professor, e a outra bobina? Vai, põe na outra. Ó. U com V, V com W. Então, ou seja, realmente é verdade. Eu tenho um motor que, ao submeter uma diferença de potencial, a energia nele, que é o módulo LGBT que vai fazer isso, ele roda. Então, ou seja, a energia elétrica se transforma em energia mecânica, para a minha máquina de costura funcionar. Professor, se você quiser colocar uma alavanca aqui, se você quiser colocar uma alavanca, ó, o LED fica aceso. Tá? Ó, o LED fica aceso. Aqui ele está piscando porque eu estou gerando energia. Ou seja, a bobina está passando no induzido, né? E toda vez que ele passa, ele induz energia. Né? E por último, esses dois aqui. E se isso acontecer com as três bobinas, eu estou supondo que meu motor está bom. Isso é um macete interessante para você testar seu motor. Então, se ele estiver em curto, como já colocaram, já postaram aí, às vezes acontece com uma bobina dessa. Essa, por exemplo, está aqui porque a gente mandou recondicionar. Pode ver que essas mais claras, ó, essa e essa queimaram. São 4, né? São 12 bobinas ao todo, porque são 3, né? E são 4. Essas 4 queimaram. Né? Porque queimou o GBT e queimou ela. Então, aí enrolaram. Se porventura ela tiver queimado, você não consegue esse efeito que eu estou falando aqui. Tá? Você não consegue ver o LED acendendo nas 3 bobinas. Quando você combinar essa bobina que está queimada com uma das outras duas, você vai ter uma anomalia, você vai ver que não está legal. É um macetinho interessante dentro disso aqui.